Olá, aluno, tudo bem? Estamos de volta. Sou o professor Mário Duarte, sou professor de Educação Física, estarei com vocês no 6º ano. Hoje vamos dar continuidade àquilo que a gente fez na aula passada, na nossa primeira aula do 6º ano. Vamos falar mais um pouco sobre jogos cooperativos, fazer uma referência com exemplos e possibilidades desse jogo. Que possibilidades vamos ter de jogar esse jogo cooperativo? E você? Aula passada te passei um desafio. Esse desafio era para ver se você já tinha praticado alguns desses jogos que a gente vai estar visualizando na aula de hoje. Então, se não fez ainda esse desafio, preste atenção na aula, Preste atenção que a gente vai trazer vários exemplos de jogos cooperativos. Trouxemos o conceito, falamos da história, mostramos um vídeo, então a gente fez um trabalho sobre jogos cooperativos. A partir de agora, vou começar mais uma vez com um vídeo, tá? E eu quero que vocês prestem atenção, que eu sou fanático pela Fórmula 1 também. Preste atenção aí o que é que a gente vai ver nesse jogo cooperativo aí. Perceberam aí? Esse é um vídeo de um recorde mundial. Esse é o recorde mundial de troca de pneu, de parada em boxe na Fórmula 1. Perceberam quanto tempo eles levaram para fazer isso? 1 segundo e 82 milésimos. Já pensou em trocar os 4 pneus do seu carro, do carro de alguém na sua frente aí? Será que você conseguiria em 1 e 82? Eu, para trocar o carro, o pneu de um pneu só, será que eu acho que demora uns 5 a 10 minutos aí só para essa troca? Na Fórmula 1, quanto mais rápido for, menos tempo ele vai perder lá na pista. Então ele vai conseguir ultrapassar, ele vai conquistar isso aí. Se não fosse esse trabalho coletivo, essa cooperação desse grupo aí da Red Bull, você essa equipe aí talvez estivesse perdendo posições. Lá na frente, ele precisa desse milésimo de segundo para ter a sua vitória. Viram aí na imagem, essa imagem de 1.82, quando ele mostra a troca do pneu, quando ele retira um pneu, alguém já chega fazendo ação junto com ele. Então cooperar é isso, Trabalhar em conjunto é um fazendo aquilo para que ele consiga um objetivo final. Falamos sobre isso na aula passada e eu consegui mostrar agora a vocês o que é essa cooperação. Se eles não tivessem feito a troca, se ele tivesse segurado o pneu um pouco, se essa pistola tivesse dado errado ali na hora de tirar o parafuso, a gente estaria tendo um problema ali naquela equipe, perderia cada vez mais tempo. Quem assiste Fórmula 1, esse final de semana teve a Fórmula 1, quem assistiu, pode ver que um dos pilotos acabou perdendo, saindo da corrida porque houve um erro exatamente no box. Então você imagina como é que é isso, perder esse tempo e perder e sair da corrida porque uma pessoa errou ou porque o objeto não saiu. Então é super importante trabalhar em cooperação para poder realizar aquilo ali. Sabe o que é que eles fazem para chegar àquele ponto de 1.82? Treino. Várias e várias repetições para fazer isso. Sabe o que a gente faz na aula de Educação Física? A gente faz treino também com vocês em relação a jogos cooperativos, só que de forma diferente. A gente traz alguns jogos e algumas brincadeiras que a gente vai estar trabalhando o jogo cooperativo para que vocês possam também trabalhar em cooperação como eles aí da Fórmula 1. E quais são esses tipos de jogos cooperativos que a gente tem? A gente tem uma relação de alguns desses jogos que a gente vai poder visualizar na aula de hoje. O primeiro deles que a gente vai estar observando serão jogos cooperativos sem perdedores. Vamos dar 2 exemplos aí para vocês. O jogo Travessia e o jogo Passando o Bambolê. Na segunda parte da aula que a gente vai estar vendo aqui jogos de resultados coletivos. Vamos ver 2 jogos. Vôlei Sol e Todos no Saco. Depois, vamos ver aí os jogos de inversão. A gente vai estar observando aí o jogo de inversão do goleador e inversão do cestinha. E por último, vamos estar observando aí os jogos semi-cooperativos. Esses jogos semi-cooperativos que muitas vezes são utilizados
tá? São muito utilizados para trabalhar jogos como handebol, basquete, vôlei e ajudar a trazer para os jogos cooperativos. Vamos ver dois. Todos tocam e todos passam, tá? Vamos lá ver o primeiro? Né? O que são jogos cooperativos sem perdedores? Os jogos cooperativos sem perdedores é um tipo de jogo cooperativo onde todos os participantes formam uma única só equipe para alcançar aquilo coletivamente, para que seja alcançado coletivamente. Então, eu vou me juntar com várias pessoas para poder realizar um objetivo. Vai ter perdedor aí? Não, não terá perdedor. Não tem perdedor nesse jogo. Né? Quem é o perdedor? Quando não se realiza a atividade. Então, eu precisarei do outro para poder realizar essa atividade. Eu precisarei do outro para conseguir ter esse objetivo. Tá? Então, o jogo cooperativo sem perdedores tem por objetivo de juntar aquele grupo e fazer com que ele consiga realizar o objetivo final. Vamos para ele? Primeiro deles, eu gosto muito desse jogo. Né? Já fiz muito nas minhas aulas de educação física. Né? Consegui praticá-los, né, de uma forma que todos participassem e pudessem realizar. Que objetivo nós temos? Olha aí a imagem. Tem uma quadra aí posicionada para vocês. Né? A gente vê a área aí do goleiro, né? A gente vê o meio de campo e essa parte azul completa, né, é a parte onde tem um jogo, né, de futsal, de handebol, né? São jogos que a gente tem aí. Mas hoje a gente vai falar sobre futsal e de handebol? Não, não. Vamos falar sobre jogos cooperativos e lembrando que são sem perdedores. Olhando na sua imagem, vocês estão vendo aí uns bonequinhos verdes? A gente chama aí de navio. Tá? E do outro lado, na outra área, o que é que a gente chama aí? A gente chama de terra. Qual é o objetivo que terá que ser feito aí? O que é que tem que ser feito para que aquele grupo que está no navio consiga chegar na terra? Ele precisa atravessar esse mar, que é essa parte azul fora da área, para chegar a outra parte que é a terra. Só que tem um probleminha, o navio está afundando. Esse navio afundando, eu não posso deixar ele naufragar ali e ficar todo mundo dentro do navio. O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu preciso transportar as pessoas para isso. E como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma criatividade para poder carregar aqueles que estão ali. Eu vou dar opções também. Que opções eu posso dar? Eu posso dar uns tapetes, eu posso dar uma opção aí de colocar o chão, né, umas argolas, uns arcos, né, para que não pise nesse mar e que ele naufrague. E aí a pessoa vai ter que levar cada um desses até a terra, todo mundo salvo. Esse é um jogo cooperativo sem perdedor, porque o objetivo é chegar à terra. Quando eu chego à terra, eu consigo realizar essa ação. Se eu não chegar à terra lá, eu perdi. Não eu, toda a equipe. Né? A equipe vai ter essa perda total na atividade. Tá? E qual é o segundo jogo que a gente vai trazer sobre sem perdedores? Tá aí. Né? A gente chama de passando o bambolê. A gente está passando o bambolê. Que objetivo é esse? O que é que a gente precisa fazer aí? O que é que elas estão fazendo nessa imagem? Elas estão pegando o bambolê e tentando passar por uma a outra, né, sem soltar as mãos. Assim que solta a mão, ou se esse bambolê cai, o jogo tem que ser recomeçado. Qual é o objetivo dele? É fazer com que esses bambolês cheguem a um dos líderes da equipe. Então os 3 bambolês vão sendo passados de um por um. É muito interessante porque tem que se passar pela cabeça, pelo braço, pela perna. Então as pessoas vão se abaixar, se agachar. Né? Vão fazer atividades que muitas vezes nem fazem enquanto estão fazendo exercício, mas vão precisar cooperar uma com a outra. Não precisa ter pressa só precisa chegar ao teu objetivo. Então, teve perdedor nesse movimento? Nenhum. Né? Quem realizou e o grupo conseguiu terminar tudo isso, a gente está dizendo que ela conseguiu fazer um jogo cooperativo sem perdedor. Tá? Então, a gente conseguiu atingir o primeiro objetivo nosso. Que era conhecer o primeiro jogo cooperativo, que são os jogos sem perdedores. Vamos para a segunda parte? A gente está falando aqui um pouquinho de jogos com resultados coletivos. Tá? Esses jogos que vão trabalhar a questão coletiva seguirá a segunda parte do jogo cooperativo. O que é que significa esse jogo de resultado coletivo? Ele existe uma divisão em duplas, equipes, já é um pouco diferente do que a gente viu antes, não foi? O jogo de resultado, né, sem perdedor, né, a gente tinha todo um grupo trabalhando com um único objetivo. Já com o resultado coletivo, a gente vai ter 2, 3 equipes, duplas, com um objetivo de jogar junto e chegar ao final dele. Será que a gente tem exemplos sobre eles? Vamos para o primeiro.
Tá aí, todos no saco, no mesmo saco. Um jogo maravilhoso, né? Dá pra gente fazer um dia, a gente poder começar a organizar tudo isso, né? Vamos passar um pouco mais pra frente, pra gente poder trabalhar esse jogo todo no mesmo saco. É um saco enorme, né? Lembra aquela brincadeira do pula-saco, sozinho? Né? Você vai pulando sozinho, tentando chegar ao objetivo. Nessa aí, eu não tenho um saco só para mim. Eu tenho um saco enorme, onde eu vou botar todo mundo na minha equipe para poder fazer o objetivo de chegar ao outro lado. E aí vem as grandes questões. Será que eu tenho que saltar? Será que eu tenho que arrastar minha perna? Eu tenho que cuidar do outro, porque pode ser que aquele caia. E eu não quero que ninguém na minha equipe caia. Eu tenho um objetivo, eu quero que chegue até o final. Então vamos trabalhar junto. Então quando eu tenho um saco enorme feito esse, né, eu consigo trabalhar que todo mundo realize. E para fazer isso, eu preciso me comunicar. Lembra lá? Compartilhar, facilitar e realizar aquilo que a gente precisa para cooperar. Então o jogo do saco ou do sacão aí a gente pode fazer de uma forma todos no mesmo saco, tá? O outro que a gente tem é outro maravilhoso jogo que a gente tem de resultado coletivo, chama-se vôlei sol. Né? Qual é esse objetivo? Já jogaram vôlei? Já viram vôlei? O objetivo não é chegar do outro lado da rede. Né? A gente está com o objetivo também de fazer com que essa bola chegue ao outro lado, só que utilizando um lençol. Esse grupo que está aí na imagem, né, ele está mostrando aí que ele está tentando jogar a bola para o outro lado. Já do outro lado da rede eu tenho uma outra equipe que vai pegar essa bola, absorver e jogar mais uma vez para o outro lado. Ganha um jogo, né, quem fizer com que essa bola caia do lado do adversário, dando uma pontuação. Né? Já começamos a trabalhar um esporte coletivo aí e estamos trabalhando um jogo de resultado coletivo. Tá? Então, trabalhando essa coletividade. Tá? Depois disso, terceira etapa do jogo cooperativo. Né? Mais um exemplo que a gente vai estar trabalhando aqui. Qual será essa etapa? Né? É a etapa dos jogos cooperativos de inversão. Tenho certeza, né, que em algum momento vocês já puderam trabalhar isso e pensar um pouquinho sobre ele. Como é que a gente trabalha esse jogo e o que é esse jogo de inversão? Vamos lá conceituar. O jogo de inversão são tipos de jogos cooperativos que têm como objetivo tirar o foco excessivo do resultado final e valorizar a ideia de respeito e na ação também de estar jogando. E não só colocar e se colocar no lugar do outro. Tá? Então eu tenho que pensar que eu tenho outra pessoa jogando comigo. E que exemplo a gente vai dar sobre esse jogo cooperativo de inversão? Vamos para o primeiro exemplo? Jogadores com equipes que a gente tem bem estabelecida, né? A gente vai poder pensar assim, vão trocar de equipe constantemente. Né? Esse critério de realizar essa mudança, ele vai fazer a troca pela outra equipe. Que critério eu vou utilizar para ele ir para o outro lado? Que forma eu vou utilizar para que ele mude de posição? Então, quando eu vou inverter o jogador que está jogando na minha equipe, ele está ali, eu tenho alguns critérios que eu vou trazer isso durante as minhas aulas, e aí eu vou falar para ele, ó, a partir de agora eu quero que você vá para o outro lado. Eu vou usar que critério? O gol, a cesta, né? Eu vou fazer o que para fazer essa mudança? Então eu vou inverter a situação para que não fique só baseado em um único jogador. Então a gente tem, primeiro jogo de inversão, que a gente chama de rodízio. Tá? A gente vai fazer um rodízio de jogadores. Né? Algo pré-estabelecido, pode ser da cesta, pode ser por um chute fora. Então, se eu chutei a bola, por exemplo, na imagem a gente está vendo aí, né, algumas divisões de equipe que estão jogando num espaço bem reduzido. Se eu joguei a bola para fora da barrinha, por exemplo, eu vou trocar de equipe. Eu vou estar fazendo um rodízio naquele momento. Eu posso fazer também a relação de inversão do goleador. Como é que é isso? Fiz um gol. Eu fiz o gol, então eu vou mudar de lado. Ah, mas espera aí, o objetivo é fazer o gol ou jogar todo mundo? O objetivo é jogar. E se eu tenho um atleta, um aluno ou alguém que consiga jogar melhor, que consegue fazer gol, vou botar para o outro lado para ele ajudar a outra equipe, para tirar um pouco do que a gente tem aqui na relação. Tá? E aí a gente vai ter outra inversão, que a gente chama, né, de inversão de placar. Será que você gostaria disso? Será que você gostaria de inverter o placar? Estou com a imagem aí de um placar de basquetebol. Está 50-45. E aí, será que eu gostaria de inverter o placar nesse momento? Então, será que eu consigo inverter esse placar na ação? Né? Será que eu vou me sentir bem em estar dizendo assim, vamos trocar agora 50-45. Mas tem uma possibilidade, faltam 10 minutos aí, ó.
né? Se eu tenho 10 minutos faltando, será que eu não consigo mais uma vez inverter o placar e tentar sempre fazer cesta? Então é uma das questões dos jogos cooperativos de inversão. Tá? E aí a gente tem a quarta e última conceituação sobre jogos cooperativos. A gente chama de jogos semi-cooperativos. É uma forma de brincar que basicamente, né, a gente vai trazendo algumas alterações, né, de pequenos favorecimentos da cooperação e vai fazer com que você comece a se adaptar a querer jogar um jogo cooperativo. Eu tenho certeza que ao final dessas aulas, nossa, você vai estar querendo fazer um jogo cooperativo em casa. Né? Começar a tentar realizar com sua família, tentar realizar com alguém que está tão próximo a você, para poder estar se divertindo também jogando cada uma delas. Tá? Primeiro dos jogos cooperativos, todos tocam, todos passam. Eu já fiz isso muito nas minhas aulas, hein? Tá lá a bola, então só pode arremessar se todo mundo tocar na bola. Só pode chutar o gol se todo mundo tocar na bola. Então isso é um jogo semi-cooperativo. Né? Eu tenho a possibilidade de cooperar, mas eu tenho um objetivo que é vencer fazendo a cesta. Tá? Temos mais um, né? Que é uma relação de todo mundo tá jogando, todo mundo tá realizando. Então a gente pode relacionar esse jogo para que a gente possa dizer o seguinte: você conseguiu praticar? Você já fez isso dentro das aulas? Já praticou isso em casa? Já viu esse jogo em algum lugar? Da mesma forma que eu te deixei um desafio para a aula passada, na aula passada eu vou trazer esse desafio para você também. Tá? Eu estou dizendo aqui, é o desafio que você vai ter relatar para a gente e descrever a tua experiência, se você já praticou algum desses exemplos aí. Esse desafio, ele lembra muito o primeiro que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Esse desafio traz um pouco daquilo que a gente trouxe na aula passada e traz também aquilo que a gente tem como exemplo. E se você não praticou, o que é que eu faço nesse desafio? Tenta praticar em casa alguns desses jogos que eu trouxe aqui e tenta trazer a tua experiência num relato de um texto. Tá joia? Obrigado a todos e até mais.